De Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje o projeto de lei que desonera a folha de pagamento até 2023 para 17 setores. A matéria, de autoria do deputado Efraim Filho, do DEM, previa desoneração até 2026, mas houve alteração para evitar veto do governo federal. Com a aprovação, a proposta segue agora para o Senado. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a esse modelo estão a indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, mandou um vídeo para a gente comentando a votação. Acompanhe. Hoje, dia 17 de novembro, nós acabamos de aprovar na CCJ o projeto de lei 2541 de 2021, que é o projeto da desoneração da folha. Foi construído um grande acordo, a sessão transcorreu sem obstruções, houve uma unanimidade para que a gente pudesse proceder dessa forma e foi uma grande vitória, uma vitória para os setores que vão ter essa desoneração prorrogada por mais 2 anos, uma vitória para os empregados dos setores que não serão demitidos, uma vitória também do diálogo, uma vitória para toda a sociedade em geral, né? E foi necessária uma grande construção de acordo. E aqui eu quero cumprimentar o autor do projeto, deputado Efraim Filho, deputado Dagoberto Nogueira, o relator, deputado delegado Marcelo Freitas, que num diálogo permanente com essa presidência, com a presidência da casa, o presidente Arthur Lira, e também um diálogo com o governo, nós conseguimos chegar a esse resultado tão importante no dia de hoje. Os setores acompanharam com afinco, nós não pudemos incluir outros setores, afinal era uma medida para prorrogar uma desoneração que já existe. A princípio seriam 5 anos, reduzimos para 2 anos para tornar viável também a aprovação sem veto. Então é um dia vitorioso também para a CCJ, em que tivemos uma sessão muito exitosa, e eu, como presidente da CCJ, me sinto muito gratificada, muito feliz. Tá, então a deputada Bia Kicis, começa com você, José Maria Trindade. E aí, Zé, qual que é a importância dessa medida? É algo que deve realmente ajudar nesse reaquecimento, nessa recuperação da economia, Zé? É importante mesmo, é um projeto muito bom. Olha, Vitor, essa é uma medida transitória, né? Ela está em vigor. Se não for aprovada esta prorrogação até dezembro, caem os critérios que estão sendo usados atualmente. Foi uma medida para proteger o trabalhador, proteger o emprego. E esse é um momento propício, né? O pós-pandemia é cruel. Está difícil encontrar um emprego e principalmente a mesma renda. No Brasil, o emprego é taxado de uma forma muito pesada, né? O patrão, e junto com o trabalhador ali, pagam algo referente a 2 salários. Então, de cada um salário que o trabalhador recebe, na verdade, ele custa ao trabalhador, na verdade, ao consumidor, né? Porque os patrões repassam para o produto final. Cada um salário, 2 outros em impostos, em taxas, em direitos trabalhistas, né? Como o fundo de garantia e outros. E é assim mesmo. Para o patrão, isso significa salário. O patrão é pragmático, até porque ele não assume isso. Quem assume é o consumidor. O que vale, na verdade, para o empregador é quanto ele investe no trabalho, né, somando tudo. Esta é a realidade. E esta medida de desoneração da folha de pagamento, ela chegou para as atividades de mão de obra intensiva, as que lidam com muitos empregados, né? Essas categorias, algumas citadas aqui pelo Vitor. E o fim dessas regras significa aumento de impostos. Todo corte de incentivo significa aumento de impostos. Qual é a resistência da equipe econômica ao projeto? Porque agora o governo se recolocou. É de que é preciso fazer uma desoneração total. Está certo, é preciso mesmo. Não só para esses 17, mas
de uma forma geral. É a maneira de desonerar a folha. Não se pode cobrar tanto de uma folha de pagamento. E enquanto não vem essa desoneração total, não se pode aumentar impostos num momento assim. Empresas, aí estão as empresas de prestação de serviço que foram prejudicadas demais durante exatamente esse processo, né, da pandemia. Então, é sim uma medida boa, eficiente, vai direto agora para o Senado, né, foi terminativa, vai direto para o plenário do Senado, e o Senado, então, terá a responsabilidade de concluir. O presidente Bolsonaro já antecipou que vai assinar, vai sancionar o projeto. Diga, Fiuza. É mais um socorro, né? Na verdade, é um tipo de medida que não pode se tornar permanente, não pode estar aí a longo prazo. E o ideário liberal, moderno, indicaria a retirada desse tipo de medida, com reforma tributária, enfim, com uma mudança completa do regime, mais justo, mais eficiente, etc. Só que veio a pandemia, o país precisou e precisa socorrer empresas e empregos, pessoas, né? Colocou uma verba monumental nisso, dinheiro público, né? O auxílio emergencial, socorro para empresas, socorro para entes federativos, e continuamos aí com o Auxílio Brasil, virá agora, já está aprovado, vem também junto a prorrogação da desoneração, e assim nós vamos num regime especial até mais um tempo. A pandemia não acabou, as formas de enfrentamento à pandemia não estão padronizadas, infelizmente não estão uniformizadas. Falávamos aqui ontem sobre disputas absurdas em relação a medidas de controle, de obrigatoriedade para vacinação em empresas, o que não tem lastro científico, né? O que não protege, na verdade, segrega, oprime. Então, é isso, a gente está num regime bastante especial ainda, e principalmente na linha macroeconômica, com uma inflação pressionando, como talvez há 2 décadas não víssemos, né? E isso é mundial. Então, é uma crise macroeconômica mundial. Se não houver o socorro, se o setor público, nesse momento, não der a mão ao setor privado e aos trabalhadores, a tragédia que já está em parte consumada será muito maior, né? É preciso, então, rever as formas de enfrentamento à pandemia, parar com medidas de brutalidade fantasiada de segurança sanitária, né? Permitir o funcionamento com as medidas que funcionam, de distanciamento, enfim, de higienização, de bom senso, né? De testes, de consciência das pessoas, né? Isso tudo parece que foi abandonado em nome, primeiro, de lockdown, depois de uma vacinação apressada. Vamos fazer, então, o nosso trabalho de trazer o conhecimento à tona, chegar a uma boa imunização, né, desenvolver essa imunização, parar com as tentações que nós estamos vendo de novo na Europa, né? Está lá a Holanda já trancando tudo de novo. Isso não é possível. Quer dizer, isso aí, vocês não se enganem, isso está gestando, além de problemas sociais, humanitários e psicológicos, isso está gestando dívida. E aí nós precisaremos desse tipo de auxílio por muito tempo, e chega uma hora que a banca quebra, né? Então, é isso. É preciso organizar o enfrentamento à pandemia, que ainda está aí, sair da demagogia para o enfrentamento racional e aguentar firme, seguir com as outras reformas, porque isso tudo aí é desoneração da folha, mas é oneração do erário. A desoneração é uma medida, né, para um país em que as empresas desse setor vivem uma crise crônica, é uma medida necessária. Eu acho que são 17 setores estratégicos da economia e eu acho que ele tem dado resultado. A desoneração tem produzido efeitos aí tão positivos que deveria se transformar numa coisa definitiva. Não sei por que eles ficam adiando, desde 2011. Já existe
e ela vem sendo prorrogada. Então, se estão achando que funcionou, nada melhor que oficializar, aí parar com esse negócio de a cada 2 anos examinar o assunto mais uma vez. Diga, Ana. Acho que também a gente pode olhar o ponto de que esse assunto trouxe também um debate amplo sobre o que podemos olhar e o que devemos fazer para o futuro, né? Obviamente, estamos dentro de uma pandemia, numa situação diferente, uma situação global inusitada. Alguns números aqui nos Estados Unidos, Vitor, eles estão tão ruins que as pessoas não estão acreditando que são números de um país de primeiro mundo, né? Então, a gente tem que olhar todo o contexto dentro dessa pandemia. Acho que a gente não pode cair numa dicotomia cega de ou faz isso porque eu sou a favor do governo ou não faz isso porque eu sou contra esse governo, e olhar de uma maneira geral também encaminhando essas ideias para o futuro, né? O que podemos tirar dessa discussão, né? Como podemos desburocratizar o país para frente? Como podemos reafirmar alguns conceitos numa reforma tributária mais robusta, numa reforma tributária mais ampla? Como podemos encaminhar o país após 2022, após 2026, por exemplo, de uma maneira como nossa nação ela se fortaleça em princípios mais sólidos, né, do liberalismo econômico. Eu acho que dentro dessa a própria desoneração aí da folha, os meus companheiros de bancada já falaram, então eu quero dar um passo além. O que podemos tirar dessa discussão para que ela não pare apenas agora, dentro da pandemia, apenas agora, dentro de um ciclo aí presidencial, o que podemos trazer também para o futuro. E lembrando também, né, Vitor, que a gente precisa tomar cuidado para, mesmo que haja uma boa intenção em novas criações, que não é o caso, né, desse assunto, mas criações de novos programas sociais, aqueles que parecem que são algumas medidas temporárias, a gente precisa tomar cuidado também para que elas não fiquem aí estabelecidas como eternas, né, dentro do nosso conceito aí de Estado, um Estado enxuto e mínimo que a gente quer.